Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro, nossa classe Abraão. Quero também exaltar o nome do nosso Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, um grande apoiador da Escola Bíblica Dominical, e do nosso pastor, pastor Alvani, a quem a gente deixa um abraço, no nome de Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido uma noite abençoada e reparadora de descanso. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que no dia de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do 6 ao 13, que eu vou ler para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando para mais uma lição na nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 8. Já atravessamos o meio do nosso trimestre. Se você não é frequentador da Escola Bíblica Dominical, se você não está lendo a revista, se você ainda não tem a sua revista, você está perdendo muita coisa boa nesse trimestre. O tema da próxima lição é Isaque, o filho da promessa. Então nós temos visto durante essa semana, nos preparando para a lição de domingo. Domingo nós teremos Santa Ceia na nossa congregação. Nós temos visto a saga de Isaque. Primeiramente, nesses primeiros devocionais, nós temos falado sobre a importância de Isaque. Nós vimos que Deus, ele conduz o curso da história com as suas próprias mãos. E nós vimos que Isaque é o filho da promessa. Abraão teve outros filhos. Teve Ismael com Agar e teve outros filhos com Quetura. Mas Deus se refere a Isaque como seu único filho, porque de Isaque Deus daria prosseguimento à construção, à confecção, ao chamado do seu povo, povo santo, que é o povo de Israel. E nós vimos que Isaque significa riso, eu deixei aí na reflexão nos comentários. É interessante que tanto Abraão como Sara riem, desacreditando da promessa que na sua velhice Deus poderia suscitar filhos. Mas quando Deus concretiza a promessa e entrega Isaque a Sara, Sara diz que o Senhor tem dado a ela muito riso, e todos que virem isso, ou que ouvirem isso, se alegrariam juntamente com ela. Então, Isaque é motivo de riso, Isaque é motivo de alegria. O cumprimento da promessa de Deus tem trazido alegria não somente àquele casal, mas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vemos que Deus ele vai, nesse período patriarcal,
conduzindo o curso da história para a confecção do seu povo. No texto que nós lemos, na carta de Paulo aos Romanos, é um texto muito interessante, muito difícil. Os teólogos afirmam ser o texto mais difícil do Novo Testamento. Os capítulos compreendidos entre 9 e 11 são nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica, e o pastor Alessandro ficou mais de um ano, alguns anos, acho que chegou a 2 anos, ensinando a carta aos Romanos no culto de doutrina, às terças-feiras na sede. E os teólogos afirmam que os capítulos compreendidos entre 9 e 11 são os capítulos mais difíceis de se compreender do Novo Testamento. No texto que nós lemos, vai falar sobre a eleição. Perceba o seguinte, queridos, dentro da nossa lição. Quando o evangelho começa a ser pregado aos gentios, ainda que os judeus crescem em Jesus Cristo, crescem que Jesus era o Messias, surgiu um questionamento. Ora, se o evangelho agora é pregado aos gentios, e os gentios também são considerados povos de Deus, então o plano de Deus falhou. Porque eles criam que a eleição era da descendência de Abraão. E aqui o apóstolo Paulo ele vem trazer um esclarecimento fantástico aos nossos corações. Porque ele diz, ora, vocês estão equivocados. A descendência de Abraão não é uma descendência sanguínea, mas é uma descendência espiritual através da fé. Se assim não fosse, como tanto Esaú como Jacó, que são descendentes de Isaac, a quem Deus iria dar continuidade à promessa de Abraão, como Deus iria escolher Jacó em detrimento de Esaú, se os dois são descendentes de Isaac? Perceba que a palavra de Deus diz, através do profeta Malaquias, Deus fala, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Ei, querido, nós somos descendentes de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante é que a palavra de Deus diz, e nós já lemos isso, já estudamos isso nos nossos devocionais, que Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, apenas fazendo promessas. E Abraão creu nas promessas do Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Após Abraão crer, Deus constitui uma aliança. E nós vimos nos nossos devocionais que a aliança é o símbolo que sustenta a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. De maneira que toda vez que o seu povo pecava, que o seu povo se prostituía, ou seja, passava a adorar a outros deuses, Deus não aniquilava o seu povo, porque lembrava da aliança que havia feito a Abraão. E quando nós vemos no Novo Testamento, na instituição da Santa Ceia, quando Jesus toma o cálice, ele fala, esta é a nova aliança, aleluias, a confirmação da aliança feita através da fé de Abraão, é feita através da fé no sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que é o símbolo da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para cumprir todos os seus propósitos através do curso da história. E Ele restaurará todas as coisas. E nós fazemos parte desse glorioso plano. Que esta palavra traga vida e alegria ao seu dia, meus irmãos. Que Deus possa falar melhor aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer iluminação para que nós possamos compreender a sua palavra. Tenha um dia
abençoado na presença do Senhor. Que Deus te dê um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus. Fique com Deus.